Lucas capítulo 19, versículo 1. Quem achou, diga amém. Não, irmão, diga bonito, diga amém. Está escrito assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Onde Jesus entrou, irmão? Jericó. Onde? Jericó. Havia lá um homem rico chamado Zaqueu. Qual era o nome do homem? Chefe de cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia, por causa da multidão. Correu então adiante do povo, subiu a uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ficar na tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isso, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: ó Senhor, vou dar aos pobres a metade dos meus bens, e às pessoas a quem prejudiquei vou dar-lhe 4 vezes mais. Jesus então declarou: hoje entrou a salvação nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Glória a Deus. Amados, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, tem um tema muito interessante que diz o seguinte: é transformando limitações em oportunidades. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: transformando limitações em oportunidades. Diga para o outro irmão, se ele estiver perto de você, diga: transformando limitações em oportunidades. Queridos, todos temos limitações, amém ou não? Glória a Deus. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu fui convidado para participar de uma palestra no Barra Tênis Clube. Nessa época eu ainda era conselheiro tutelar, e nós fomos participar de uma palestra onde se falava de inclusão dos deficientes. Amém ou não? E um dos palestrantes que estava ministrando, ele falou algo que eu nunca mais esqueci, que nós temos o costume de rotular como deficiente aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de variação anatômica, algum tipo de algo que seja extremamente gritante, e nós só consideramos deficientes aqueles que têm essa característica muito acentuada. E o palestrante era um médico, ele disse algo muito interessante, porque ele disse que todos nós somos deficientes. Por exemplo, você que está aí de óculos, de uma certa forma você é um deficiente visual. Amém? Aleluia. Você que de repente é careca, você é um deficiente capilar. Amém? Você que de repente é um cardíaco, você tem uma deficiência cardíaca. Entenderam o que eu estou dizendo? Então todos nós temos de uma certa forma alguma deficiência, todos nós temos alguma limitação. A grande verdade, conforme eu disse, é que muitas vezes nós escondemos as nossas limitações. Nós não gostamos de deixar exposta a nossa limitação. Nós gostamos de evidenciar normalmente as nossas qualidades e virtudes. Eu até preguei sobre isso alguns dias atrás. É o que a gente gosta, porque as nossas limitações muitas vezes nos envergonham. Algumas pessoas sentem vergonha das suas limitações. Algumas pessoas, elas não gostam de expor as suas deficiências. Mas essa palavra de hoje é para você transformar as suas limitações
em oportunidades. Posso ouvir um glória a Deus por isso? A palavra do Senhor diz que Jesus ele entra numa cidade chamada Jericó. Qual era o nome da cidade? Jericó. E Jesus ele atravessa essa cidade. Só que havia um homem nessa cidade, e é muito interessante que Lucas ele dá alguns detalhes, que ele diz, havia lá um homem, então a gente sabe que esse ser humano, que se refere ao texto, era homem, então diga comigo, homem, e ele era chamado de Zaqueu, então diga assim, o seu nome era Zaqueu. Há alguns estudiosos que não creem que o nome desse homem era Zaqueu. Eu já falei sobre isso aqui. Esse homem chamado Zaqueu, eu já vou falar rapidinho o porquê de que alguns acreditam que o nome dele não era Zaqueu. Esse homem conhecido como Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele era um publicano. Para quem não sabe, irmãos, é sempre importante esclarecer um pouquinho de história. Mas Israel nessa época, ela estava debaixo do domínio de Roma. E Roma, todas as vezes que exercia domínio ou governo sobre uma nação, ela imputava a essa nação, como era costume de todas as outras nações, impostos. Só que Roma tinha o costume, querido, de não levantar romanos para serem cobradores de impostos. Nas nações eles levantavam as próprias pessoas, algumas pessoas eles selecionavam, algumas pessoas dessa nação dominada para serem os cobradores de impostos. E no caso aqui em Israel, querido, Zaqueu era um desses cobradores de impostos. Só que ser um cobrador de imposto naquela época, irmão, trazia, juntamente com a função de cobrar impostos, trazia com esse cargo alguns estigmas, algumas marcas, alguns rótulos. O primeiro deles era que você era um traidor. Por quê? Porque se você fosse o Zaqueu da vida, você seria considerado traidor, porque você estaria cobrando imposto, você estaria do lado da nação dominante, e você estaria cobrando imposto dos seus compatriotas. Você estaria cobrando imposto daqueles seus irmãos, de terra, de país, de nacionalidade. Então, quando alguém aceitava esse cargo de ser um cobrador de imposto, automaticamente ele já tinha o estigma, ele já tinha o rótulo de traidor. Mas não somente esse, ele tinha um segundo rótulo que seria ladrão. Então diga comigo assim, ladrão. Porque era muito comum entre os cobradores de impostos. Você que já me viu pregando sobre Zaqueu, você já ouviu tudo isso, mas você vai ouvir de novo hoje. Era muito comum entre os cobradores de impostos, por exemplo, eu era um cobrador de impostos e eu ia cobrar do Christian um imposto. E o imposto devido à nação de Roma, pelo Christian, o imposto que ele devia à nação, vamos supor que fosse hoje R$100. Então o que esses publicanos, cobradores de impostos, eles faziam? Eles chegavam e falavam assim, Christian, o seu imposto é R$300, ou seja, aumentava o valor. E aí o Christian lá, muito revoltado, pagava os R$300, então o que esse publicano fazia? Ele pegava R$100, pagava para Roma, e R$200 ele colocava no bolso. Então os publicanos, eles se tornaram pessoas riquíssimas, muito ricas, e não era pelo bom salário que recebiam, mas era pela desonestidade que eles aplicavam no exercício de sua função. A igreja está comigo, amém ou não? Vocês estão conseguindo entender quais eram os rótulos de um publicano, amém ou não? Então, para você ter uma ideia, quando você se tornava amigo de um publicano, você era desprezado pela sociedade. E eu não sei se você sabe, irmãos, um judeu, quando ele estava andando por uma rua, e ele dava de frente com um publicano, ele atravessava essa rua, ele se recusava a estar na mesma calçada que um publicano. Para vocês terem uma ideia, nem mesmo a esmola de um publicano era aceita. Os mendigos, quando viam passar um publicano e eles jogavam uma moeda para um mendigo em forma de esmola, eles pegavam e devolviam, ou seja, a sua eu não quero. Então esse era Zaqueu, esse era o cara que nós estamos falando aqui. Então ele era um cara extremamente mal visto, ele era um cara extremamente de um caráter comprometido ou duvidoso. Zaqueu era um cara que certamente não tinha amigos,
Zaqueu, ele era um cara que ele não tinha vínculos, relacionamentos sinceros. Provavelmente os seus relacionamentos seriam basicamente na base do interesse. Esses dias eu estava numa conversa, eu não lembro com quem que eu estava conversando, falando sobre, acho que foi na sala de aula que nós estávamos falando, a professora falando sobre se ganhasse na loteria, não tenho certeza disso, como seria isso? E algumas pessoas falaram, não, eu não ia falar para ninguém. Ah, tá, você não ia falar para ninguém, acredito que você não ia falar. Duvido, irmão, você ia chegar para um e você ia dizer assim, do tipo, deixa eu ver aqui quem tem cara de santo, Nandinho. Você chegaria para o Nandinho e falaria assim, Nandinho, ganhei na Mega Sena. Aí você ia dar a senha de que era para ele falar para todo mundo. E qual é a senha de que é para ele falar para todo mundo? Não conta para ninguém. No dia seguinte estava no Correio da Barra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a gente estava falando sobre ganhar na Mega Sena, e algumas pessoas falaram, eu não ia falar para ninguém. Eu acredito que você não ia falar. As suas atitudes falariam por você, porque eu duvido que você ia continuar com o carro que você está. Eu duvido que você ia continuar andando de ônibus. Eu duvido que você ia continuar morando na casa que você mora. Se você ganhasse na Mega Sena, irmão, da noite para o dia você ia estar numa mansão, cheia de ouro no pescoço, te garanto isso, e viajando o Brasil e o mundo, encontrando amigos na rua e fazendo igual o Conor McGregor quando venceu o José Aldo, ó. Distribuindo. Não é à toa que a maioria dos ganhadores da Mega Sena, segundo dados de pesquisa, voltam a ser pobre. Então, aí, por que eu estou falando de ganhar na Mega Sena? Porque uma das coisas que foi abordado na sala de aula, um dos fatos que foi abordado, foi o fato da insegurança nos relacionamentos. Por exemplo, eu tenho plena convicção que a pastora Roberta é apaixonada por mim, irmão. Porque, querido, além de bonito, rico, cheiroso e saudável, estou brincando, irmão, eu tenho plena convicção, irmão, não tinha nada para querer casar comigo. Um cara de baixa estatura, gordinho, careca, sem jeito. Foi amor, irmão, eu tenho convicção disso. Amém ou não? Amém ou não? Agora, se eu fosse muito rico, um ganhador da Mega Sena, e eu vou dizer algo para você, irmão. Ontem, quando a gente estava lá no casamento do Jadson, teve um irmão, não lembro quem falou, olhou para a pastora Roberta e falou, pastora, você parece que está com 25 anos. Foi o Tiago. Aí eu cheguei, olhei para ele e fiz igual a Lavínia fazia quando era criança. E eu? Irmão, pelo olhar dele, eu imaginei a idade que ele me deu. Pelo olhar, ele olhou e falou, pastor, pastor, eu te amo. Ele falou assim, ou seja, ele não respondeu que idade que ele achava que eu tinha, né, que eu estava parecendo ter. Mas você imagina ela hoje, com 45 anos, brincadeira, 39, tá essa gata, irmão. Você imagina com 19, parava o trânsito. Está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? E ela olhou para mim, um cara pobre, sem futuro, querendo ser pastor. Olha que coisa doida. E falou assim, eu vou casar com esse homem. Eu falei, casa mesmo. Casa. Então é amor. Agora, se eu fosse um ganhador da Mega Sena, talvez eu ficaria com muito receio. Falando, com quem será que ela está querendo casar? É comigo ou com a minha conta bancária? Eu te garanto que até hoje o Tolito tem essa dúvida, se a Rose não deu o golpe do baú nele. Foi ou não foi, Tolito? Você carrega essa dúvida, não carrega? Você era duro? Então foi amor mesmo, filho. Olha, valoriza essa mulher. É deficiente visual. Tá até de óculos. Algumas que eu estou olhando aqui que não estão de óculos, eu estou começando a acreditar que é deficiência mental mesmo, irmão. Mas fica a cargo de cada um, amém ou não? Então, Zaqueu, ele era um cara muito rico. E os seus relacionamentos possivelmente eram relacionamentos interesseiros, porque era mal visto na sociedade. Ou seja, você ser amigo de Zaqueu naquela época significa adquirir inimigos.
Vocês estão me acompanhando, amém ou não? Então Zaqueu era um cara completamente de um caráter comprometido, de atitudes comprometidas, corruptas. Vou traduzir para você que não está entendendo o português. Zaqueu era um pilantra. Amém ou não? Aí eu volto a dizer o porquê que algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam que o nome dele não era Zaqueu. Certa vez eu vendo um estudioso ensinando sobre esse texto, ele disse que quando Jesus chegou em Jericó e viu Zaqueu em cima da árvore, ele falou: Zaqueu, desce depressa. E segundo esse estudioso, a palavra Zaqueu vem da origem Zacai, que significa inocente. Então Jesus ali estava mudando o rótulo que estava sobre ele, porque ele tinha um rótulo de ladrão, corrupto, pilantra, miserável, traidor. E Jesus disse assim: agora eu vou te dar um novo rótulo, você é inocente, ou seja, os seus pecados estão perdoados. E tem mais, hoje eu vou ficar na sua casa. Uau! Isso é apenas um parêntese. Dava para desenvolver uma pregação a partir daí. Mas então Jesus olhou para aquele homem, e a Bíblia diz que ele estava em cima de uma árvore, porque ele era de pequena estatura, ou seja, Zaqueu era baixinho, ele era pequeno, ele não era um homem grande. A limitação de Zaqueu provavelmente era a baixa estatura. E enquanto Zaqueu talvez foi um homem desorientado na vida, pode ter sido até mesmo essa baixa estatura que o levou para o caminho em que ele resolveu trilhar, de se tornar um corrupto. Você já parou para imaginar a vida de Zaqueu como deveria ser, irmão? Um cara baixinho, um cara que não era tão admirado. Eu sei o quanto que os baixinhos sofrem. Eles falam comigo normalmente: o que vocês viram, irmão? Eu sou alto, irmão, tenho 1,70 m. Então Zaqueu, provavelmente, irmão, eu estou apenas agora conjecturando, amém ou não? Tem crente vivo neste lugar, amém ou não? Irmão, você já imaginou o que é você ser baixinho? Você já imaginou? Agora eu estou conjecturando, provavelmente sofreu bullying na escola. Irmão, eu fui vítima de bullying por causa da minha estatura. Eu já falei isso com vocês, amém ou não? Quantos aqui se lembram disso? Mas a limitação de Zaqueu provavelmente era a sua baixa estatura. E pode ser que ele tenha sofrido algum tipo de bullying, eu não sei. Mas o certo, querido, é que ele tomou decisões por caminhos tortuosos e duvidosos e se tornou alguém que era um corrupto, alguém que caminhava com esse rótulo de corrupto. A igreja está me acompanhando, amém ou não? Então ele tinha uma limitação, era baixa estatura. Provavelmente era conhecido como o baixinho, provavelmente era conhecido como nanico, cotoco, anão, coisas desse tipo. Mas a palavra de hoje é transformando as nossas limitações em oportunidades. Diga comigo assim: transformando as limitações em oportunidades. Amém, irmão? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que as suas limitações podem se tornar os seus trampolins. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: as suas limitações podem se transformar no seu trampolim. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso em nome de Jesus? Sabe, querido, eu vou dizer algo para você. Qual é a sua maior limitação? Eu queria que você pensasse hoje, qual é a sua maior limitação? Talvez você esteja aqui e você está com a seguinte limitação: eu estou quebrado, eu estou desempregado. Talvez a tua maior limitação seja, querido, uma enfermidade. Talvez a tua maior limitação seja uma crise conjugal. Talvez hoje a tua maior limitação seja a impossibilidade de realizar os teus sonhos. Talvez hoje a tua maior limitação é porque você se tornou uma pessoa frustrada. Por quê? Porque quando você olha para a tua vida hoje, ela não é nada daquilo que você planejou.
ela não é nada daquilo que você desenhou há anos atrás. Talvez a tua maior limitação hoje seja a falta de expectativa, a falta de esperança. Você olha para a cidade de Barra do Piraí, e eu digo para você, querido, quando olhamos para a nossa cidade, precisamos olhar pela fé, e é em fé que devemos olhar mesmo. Mas talvez você olhe e você pensa assim: olha, não tem jeito, não vai acontecer na minha vida. Mas a baixa estatura de Zaqueu foi o que proporcionou a ideia dele subir numa árvore e ser visto por aquele que tinha que vê-lo. Você não entendeu? Se Zaqueu fosse alto, talvez ele seria mais um na multidão, mas pelo fato dele ser um baixinho, ele subiu na árvore e ficou em destaque. Jesus passou e disse: esse quer muito me ver, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Se ele fosse um homem de estatura alta, talvez o que Jesus iria ver dele era somente isso aqui. Somente isso. Você já reparou, querido, que quem é grande sempre se dá mal nas fotos? Porque os grandes ficam todos em pé. E os baixinhos, como que ficam? Na frente. Aparece 100% na foto. É assim ou não é? É assim. O baixinho está sempre lá na frente. Aí, né, para não ficar ruim, às vezes agacha, faz assim. Os grandes ficam lá atrás. Aí vai lá ver a foto de encontro com Deus. Aqueles que são em pé, os grandões, eles ficam lá, você vê às vezes isso aqui deles, ó. É verdade ou não é? Não é? Mas e do baixinho? Você vê o que lá na foto? Tudo. Você vê tudo. Então foi a baixa estatura que proporcionou a ele a possibilidade de subir numa árvore e ser visto por aquele que ele necessitava ser visto. Então a limitação de Zaqueu tornou para ele o seu trampolim. E talvez, querido, hoje a sua limitação será o teu trampolim. Talvez, querido, seja essa crise financeira que você está passando, talvez seja esse desemprego, talvez essa frustração que você está enfrentando, talvez essa enfermidade de alguma forma vai ser o primeiro passo para o teu futuro. Só 2 que entenderam, mas eu vou repetir. Talvez essa tua limitação é o teu primeiro passo para o teu futuro. Sabe, irmão, quantas coisas já aconteceram na tua vida que talvez você não tivesse naquele aperto, você não teria vivido. Quantas pessoas às vezes você conhece na fila de um problema. Sabe, eu quero dizer algo para você, querido: os teus problemas podem ser o teu trampolim. Semana passada eu preguei: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, é decreto, é promessa, está decretado, a alegria vem pela manhã. Então você precisa acreditar, porque as tuas limitações podem levar você a tomar medidas extremas para conseguir ver algo, para conseguir fazer com que alguém muito especial chegue na tua casa. O que eu quero dizer, irmão? É que às vezes quando está tudo bem a gente se acomoda, e às vezes as coisas precisam apertar um pouco para você ter as atitudes necessárias para trilhar em direção ao teu futuro promissor. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Sabe, querido, isso é só você ler o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus, quem que eu estou falando? Jesus, ele falou com seus discípulos, ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando você vai ler a história da igreja, você vai ver que eles ficaram em Jerusalém, mesmo depois de ter sido batizados pelo Espírito Santo. Eles permaneceram, mas por quê? Porque em Jerusalém estava bom, em Jerusalém estava agradável, a igreja estava fluindo, tudo acontecendo, eles acabavam de se reunir, cada um ia para sua casa, estava tudo legal.
não tinha crise, não tinha problema. Para que sair de Jerusalém? E os discípulos permaneceram em Jerusalém, mesmo depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, quando era para eles já estarem sendo testemunhas em toda a terra. Mas a Bíblia diz, querido, que então se levanta uma grande perseguição. Então diga comigo, uma grande perseguição. E quando levanta essa grande perseguição, o irmão começa a espirrar crente para tudo quanto é lado. E quando esses crentes começam a espirrar para tudo quanto é lado, aí eu não sei se você sabe, onde eles chegavam, eles geravam outro crente. Aí a perseguição chegava aqui, espalhava para lá. Então ia para lá, para cá, para lá, para colar, e aí geravam outros crentes. A perseguição chegava e ia espalhando. Então foi na base da pressão, foi na base da perseguição. Porque se não tivesse levantado essa perseguição, talvez o cristianismo estava lá em Israel até hoje e não tinha chegado aqui. Então às vezes, querido, vai precisar de vir uma situação, às vezes uma limitação, às vezes vai precisar de vir algo na tua vida para te fazer movimentar. Você, quando está no meio desse furacão, você não vê possibilidades, mas eu quero dizer, antes de Deus permitir que o vento chegue na tua casa, Ele já tem a solução pronta para você, Ele já tem um caminho pronto para você. Você precisa acreditar nisso. Eu não estou falando isso aqui para te emocionar, eu estou falando Bíblia, é palavra de Deus. Então se você está enfrentando as adversidades da vida, talvez você está passando por um problema financeiro, talvez é porque Deus não te queria naquele emprego. Deus tem algo muito melhor para você. O que está faltando é você se dar conta disso, talvez. Talvez Deus quer mudar a tua história, irmão. Deus quer mudar a tua história. Sabe, querido, aproveite esse momento de dificuldade, de tribulação. Vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, vai jejuar mais, vai ter mais tempo com Deus, vai buscar mais. Muitas vezes, querido, Deus permite que a gente passe por uma prova muito dura, porque Ele quer chegar diante de você e dizer: hoje eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. É lá que eu preciso estar. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Segunda coisa que eu quero te dizer, irmão, o teu problema, ele é a chave da tua promoção. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, o teu problema é a chave da tua promoção. Veja o exemplo de Davi e Golias, irmão. Sem Golias nós nunca teríamos ouvido falar de Davi. Posso ouvir um glória a Deus? Se não existisse Golias, Davi seria apenas um pastorzinho de ovelhas, e não teria sido e se tornado o grande rei Davi, que eu e você conhecemos. Fomos muitas vezes abençoados pela sua história, pelos salmos que ele escreveu. Às vezes, querido, Deus está enviando para você um Golias, para te fazer sentar em lugares altos. O problema é que você fica murmurando, ao invés, querido, de se posicionar, confiado naquele que te guarda. Amém, irmão? Eu estou percebendo que parece que é só uma meia dúzia que está entendendo a palavra, porque eles só estão: amém, pastor, é isso mesmo, aleluia, glória a Deus, sou eu nessa terra. Sabe o que eu acho mais interessante, irmão? Vai lá ler o texto bíblico, a história de Davi e Golias. Todo mundo se referia a Golias como um gigante. Davi nunca chamou Golias de gigante. Quando Davi falava de Golias, chamava ele de incircunciso filisteu. Aleluia. Talvez você está chamando os Golias da tua vida: não, mas isso é muito grande, isso é um gigante. Eu quantas vezes falei isso, irmão? Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu não sei. Não, irmão, vamos parar com esse mimimi gospel. Para com esse mimimi. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de mimizento. Fala assim, ó: hoje acabou o mimimi. Não, irmão, não. Ei, ouça-me. Fala como profeta, irmão, com autoridade. Se quiser levantar o dedo para o céu para ficar,
Uma coisa você fala, hoje acabou o mimimi. Para de chamar Golias de gigante, porque gigante é o Deus que você serve. As pessoas olhavam para Golias e falavam, isso é um gigante. Davi falava, é um incircunciso filisteu. Por quê? Porque Davi, ele tinha a dimensão do tamanho do Deus que ele servia, querido. Talvez as pessoas não tenham essa dimensão. Por que você chama o seu problema de grande? É porque talvez você ainda não tenha dimensão do tamanho desse Deus. Conforme a Giovana ministrou aqui, talvez você não tenha dimensão da altura, da largura, do comprimento, da profundidade, do amor de Deus pela tua vida. Você é amado. Você é amado. Glória a Deus. O verdadeiro gigante, irmão, é aquele que está dentro de você. Amém? Terceira coisa que eu quero dizer para você, olhe para mim, ei, psiu. A primeira coisa que eu falei é que a sua crise, a sua limitação pode se tornar seu trampolim. A segunda coisa é que o seu problema é a chave da tua promoção. Sem Golias não teria o rei Davi. E em terceiro lugar, irmão, algumas derrotas, preste atenção nisso. Algumas derrotas são bem-sucedidas, são grandes vitórias. Amém ou não? Eu ouvi uma frase há um tempo atrás, não lembro quem é o autor dessa frase, que diz assim, algumas vezes eu ganho, em outras eu aprendo. É forte, é forte. A gente estava conversando também, na faculdade, estava se falando sobre questão de tentar conseguir coisas, estava se falando, escute isso que é muito interessante, irmão. A gente estava falando sobre a história da psicologia, até como chegou ao pé que está, aquela coisa toda. E aí eu virei para uma colega, não lembro qual, e falei com ela, olha, isso daí parece com a história de Thomas Edison. Thomas Edison que inventou a lâmpada elétrica, irmão. Segundo a história, ele tentou 1000 vezes, e foi na 1000ª vez que ele conseguiu inventar a lâmpada. E um dia alguém chegou para ele e falou assim, nossa, você deve se sentir muito fracassado, porque tentar 999 vezes e não conseguir, só na 1000ª que você inventou a lâmpada. Thomas Edison era muito espiritual, não sei nem se era crente, porque se fosse eu ia falar assim, ó, cala tua boca, enviado do cão. O que você já inventou na tua vida? Porque só critica, irmão, preste atenção, você só pode abrir tua boca para criticar se você pode fazer melhor. Se você não sabe fazer melhor, não abra a boca para criticar. O cara chegou e falou, então como você se sente? Você deve se sentir um fracassado. E ele olhou e falou assim, não, que fracassado. Eu aprendi 999 maneiras de como não se faz uma lâmpada. Aí você fala, pastor, eu já sabia disso. Por quê? Porque normalmente nós tendemos a nos envergonhar das nossas derrotas. Nós tendemos a nos envergonhar daquilo que não dá certo. Mas eu quero dizer para você, querido, aquilo que você tentou fazer e não deu certo, você aprendeu que daquele jeito não dá certo. Então não faça de novo assim. Então nunca será perda. Você nunca vai perder. Aprenda isso. Estou ouvindo aqui um amém? Então, querido, eu quero dizer uma para você, algumas derrotas serão sempre bem-sucedidas. Eu não sei se você sabe, querido, se você for observar pessoas de sucesso, você vai ver que eles tiveram ciclos de derrotas na sua vida, experiências de derrota. O problema é que quando a gente olha a pessoa no topo, a gente acha que aquela história foi só de sucesso, mas aquela história está recheada de derrotas também. E são essas derrotas que fizeram ele grande para chegar no topo. Eu escrevi aqui, eu não sei se você sabe, mas a história de Abraham Lincoln, o maior estadista da história dos Estados Unidos, o maior presidente da história dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, irmão, ele foi filho de lavradores, foi um jovem simples. Ele perdeu a mãe com 9 anos de idade, e o mundo desabou sobre ele. Você imagina uma criança de 9 anos perder a mãe, é doloroso, é terrível. Aos 31 anos ele abriu um comércio e ele quebrou, ele faliu.
Você está prestando atenção no que eu estou dizendo, amém ou não? Aos 31 anos ele abriu um comércio e ele faliu. Ele tentou concorrer a uma eleição para o legislativo aos 32 anos e perdeu o emprego também. Aos 34 anos pegou dinheiro emprestado para abrir um negócio e ao final desse ano quebrou novamente, faliu. Segundo histórico de falência na vida de Abraham Lincoln. Em 1834 ganhou a eleição para deputado estadual. Posso ouvir um glória a Deus? Mas aos 35 anos perdeu sua noiva, que foi o seu grande amor. Que baque. Aos 36 anos teve um colapso nervoso e perdeu outra eleição para o Congresso aos 43, aos 46 e aos 48 anos também. Perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos de idade. Fracassou na tentativa de tornar-se vice-presidente aos 56 anos. E aos 58 anos perdeu outra eleição para o Senado. Fala a verdade, você já teria desistido? Quantas derrotas na história desse cara? Mas depende do teu ponto de vista. Porque para quem é pequeno acha que isso é derrota, para quem é grande acha que isso é didático, é lição, é aprendizado. Posso ouvir um amém? Mas aos 60 anos de idade, tornou-se o 16º presidente dos Estados Unidos da América. O maior estadista, ele foi o maior presidente daquela nação, aos 60 anos de idade, depois de experimentar tantas derrotas. Sabe, querido, as suas derrotas têm que ser suas motivações, sua maior motivação. Deu errado, mas na próxima vai dar certo. Não aconteceu, mas agora vai acontecer. Eu não vou parar. E por último, irmão, ouça o que eu vou te dizer. Só quem está no Espírito aí, diga amém. Em último lugar, em quarto lugar, as limitações nos levam a tomar a decisão do nosso destino. Um exemplo disso, a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos enferma, perdendo sangue num ciclo hemorrágico que não se findava. Ela tinha uma limitação física terrível. Mas um dia, esse mesmo que olhou para Zaqueu estava passando diante dela e tinha uma multidão entre ela e o seu alvo. Mas naquele dia, por causa da sua enfermidade, ela tomou a decisão do seu destino. Mateus capítulo 9 fala sobre isso. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe no manto, ficarei curada. Foi a decisão da vida dela. Se ela tivesse saudável, talvez naquele dia, naquela hora, ela estaria em casa fazendo o almoço do marido, a janta do marido. Mas foi a limitação dela que proporcionou ela ter um encontro com alguém que mudou a história dela para sempre. Aí você fala: pastor, mas ela foi curada. E aí? Não, ela não foi curada não. Jesus olhou para ela e falou: filha, mudou de grau. A tua fé te salvou. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, irmão, eu quero encerrar essa palavra, já chamar o Ministério de Louvor para cá, contando para você uma história. Quantos aqui gostam de história? Só quem gosta de história, diga glória a Deus. Diga aleluia. Veja bem, conta-se que certo senhor, ele era um vendedor de balões. Ele vendia o que, irmão? Ele vendia o que? Era um vendedor de balões. E num determinado dia, ele estava numa quermesse, numa festinha de igreja, no meio de uma praça. Preste atenção. E de repente, irmãos, para chamar a atenção do pessoal que estava na praça, ele resolveu soltar um balão vermelho. Qual era a cor do balão? E aquele balão subiu. Subiu, 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 até desaparecer. E ele viu que deu certo, porque algumas pessoas começaram a se aproximar dele. Aí daqui a pouco ele soltou um balão azul e subiu, subiu, subiu e foi embora. E foi dando certo. Então ele soltou um balão amarelo que subiu, subiu, subiu.
Só que tinha um menino do outro lado da praça, vendo aqueles balões subindo. Aquele menino ficou muito incomodado, porque ele podia de longe ver esse senhor. Porque ele observou que aquele senhor tinha um balão preto, e ele não soltava aquele balão. Qual era a cor do balão que ele não soltava? Aí o menino chegou para esse senhor e falou assim: meu senhor, eu vi que o senhor soltou o balão azul, amarelo, vermelho, e todos subiram muito alto. E por que será que o senhor não soltou o preto? Porque se o senhor soltar o preto, será que ele não vai subir tão alto como os outros? Aí ele olhou para o menino e disse: ah, menino, eu queria muito só que você entendesse uma coisa. O que faz esse balão subir não é a cor dele, mas é o que está dentro dele. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não é a tua cor, não é a tua nacionalidade, não é o teu nome, não é a tua condição financeira que vai determinar onde você vai chegar. É o que está dentro de você que vai determinar o teu destino, que vai te levar para lugares altos. Você pode ficar de pé?